Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos que estão aí no Facebook da PIB de Timbaúba assistindo esse culto. Será o culto de estudo bíblico, dirigido a parte do estudo pela irmã Raíla. Vou pedir que os irmãos em casa fechem os olhos e vamos começar o culto com oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia estarmos, Pai, não reunidos presencialmente, mas cada um em suas casas, tendo a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Deus, através da internet, Senhor. Pai, abençoa cada um que está em casa, ouvindo esse culto. Abençoa também os que não estão assistindo, Pai, mas que o Senhor possa tocar no coração deles e que eles possam acompanhar os Teus estudos, a Tua palavra através da internet, Deus. Pai, abençoa a irmã Raíla, que estará trazendo o estudo da Tua palavra, que o Senhor seja com ela e que ela possa explanar bem a Tua palavra, Deus, e que todos que estão assistindo possam entender aquilo que o Senhor tem para com todos. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. E nesse momento vamos louvar ao Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. Isso é novo. Alguém que sempre teve a solução quando menos esperei. Alguém que sempre estendeu as mãos quando eu mais precisei. Posso crer em um Deus e Ele está sobre mim. É sua graça que me faz andar, prosseguir e não olhar mais para trás. De artifícios nunca mais precisarei para me contentar. De argumentos falsos não mais usarei para me justificar. Posso crer em um Deus que Ele está sobre mim. É sua graça que me faz andar, prosseguir e não olhar mais para trás. E assim eu vou, minha vida em suas mãos. E assim eu vou, certo que farás melhor. E assim eu vou em suas mãos. Oh, oh. E assim eu vou em suas mãos. De artifícios nunca mais precisarei para me contentar. De argumentos falsos não mais usarei para me justificar. Posso crer em um Deus que Ele está sobre mim. É sua graça que me faz andar, prosseguir e não olhar mais para trás. E assim eu vou, minha vida em suas mãos. E assim eu vou, certo que farás melhor.
Irmãos, nesse momento iremos fazer a leitura da palavra, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículos do 15 ao 21. Pessoal que estiver assistindo, comente aí se o áudio da transmissão está saindo, ok? Vou repetir novamente. Livro de 1 João, capítulo 4, versículos do 15 ao 21. Vamos ler. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Abençoa a Raíla que estará trazendo o estudo da Tua palavra, Deus. Capacita ela e usa ela nesse momento, Deus. E abre nossa mente, Pai, para o entendimento da Tua santa palavra, Deus. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Oi, pessoal, a graça e a paz. De novo, novamente, estamos aqui com a graça de Deus. Vamos lá, vamos dar uma comentada nesse texto aqui de 1 João. Capítulo, Leandro acabou de ler para nós, capítulo 4. E a gente estava meditando, irmãos. Ele meditou a partir do verso 15. Mas eu vou ler aqui a partir do verso 7 para fazer um pouco de sentido algumas coisas que vão ser faladas aqui. Inclusive eu vou até pedir a ajuda do irmão Leandro também para nos ajudar hoje no estudo. Bem, vamos começar a partir do verso 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado o seu Espírito. Nós temos visto que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Então esse texto aqui a gente já leu no domingo passado. Se você quiser revisar, volta aqui numa outra transmissão do domingo e você vai ver a explicação de verso por verso que nós demos desse texto. Mas por que, irmãos, eu li isso aqui? Porque a gente tem que lembrar que João, ele está tratando aqui das características dos falsos mestres, dos falsos crentes e das características dos verdadeiros crentes. E a gente vai ver que o verdadeiro crente, ele tem característica. Por quê? Porque o próprio Deus do qual ele creu lhe dá ações que revelam que essa pessoa é um verdadeiro crente. E a gente vai ver que essas ações são geradas pelo Espírito Santo. Quando você crê em Cristo, você recebe algo que se chama Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, você, no dia em que Deus vir à terra buscar o teu povo, você não irá. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Raíla, como é que eu sei então que eu tenho ou não tenho? A gente viu no domingo passado algumas evidências do Espírito Santo. Agora, nós vamos continuar vendo que evidência é essa. Como é que eu sei que o Espírito Santo está em mim? Tem evidência. Dá para você ver. Porque a gente viu, só relembrando aqui, a gente viu no passado que um verdadeiro cristão, ele que tem o Espírito Santo, e qual é a evidência que eu tenho o Espírito Santo? Ele vai dizer, você se entristece com o pecado. Você confessa que é pecador. E não é só confessar assim, dizer, sou pecador. Não. Você tenta mudar. É essa a diferença. As pessoas dizem assim, isso aqui a gente vive dizendo, mas eu vou revisar. As pessoas dizem assim, todo mundo peca, mesmo sendo crente, peca. Sim, porque não está escrito na nossa testa perfeito. Mas a nossa missão aqui é largar o pecado. Outra coisa, um verdadeiro cristão, ele anda na luz. O que é andar na luz? A gente vai ver que há uma diferença entre luz e trevas, que a Bíblia vai usar essas linguagens só para diferenciar. Outra coisa, ele vai dizer, um verdadeiro cristão, ele olha a palavra, os mandamentos. Isso aqui está nos capítulos 2, 3. Ele vai dizer, olha os mandamentos de Deus e obedece. Ou pelo menos tenta obedecer. Outra coisa que ele vai dizer, um verdadeiro cristão, ele busca discernir as coisas. A gente já estudou isso também. O verdadeiro cristão, ele começa a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Outra coisa, o verdadeiro cristão, ele não ama o mundo. E que mundo? É a terra? Não, a gente viu nas outras pregações que o mundo aqui está falando do sistema pecaminoso. Do que há no mundo que te desvia de Deus. O cristão não ama o mundo. E outra coisa é que um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão é filho de Deus. E como é filho de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Então, como filhos de Deus, nós amamos. Eu não sei se vocês lembram uma vez que eu dei o exemplo para um judeu, por exemplo. E no passado também, isso também tinha no passado. Quando você fazia algo que o seu pai fazia, você era reconhecido assim, por exemplo. Seu pai é carpinteiro, aí todo mundo reconhece você também como carpinteiro. Então, se Deus é o seu pai, as pessoas também vão reconhecer você pelo que Deus faz. Deus ama. Ele é o próprio amor. Nós também devemos ser como o nosso Pai. Do contrário, a Bíblia vai dizer que nós não somos filhos de Deus. É um texto difícil de se ler, porque é um texto difícil de se cumprir, porque o texto que a gente leu semana passada vai falar sobre amar o próximo. Revisando o capítulo 3, que ele também vai falar um monte de coisas sobre amar.
E agora que ele vai continuar o assunto dizendo o seguinte, falando sobre um verdadeiro cristão, ele ama. E ele vai dizer, ele vai continuar agora. O texto que Leandro leu hoje, vamos continuar pensando nele. Verso 15, nós paramos nesse texto. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele. Irmãos, hoje em dia, está muito complicado, às vezes, as pessoas confessar alguma coisa. Principalmente essa questão de que Jesus é o Filho. Porque se a gente for parar para pensar, um monte de pessoas que a gente conhece diz que crê em Cristo. Confessa, entre aspas, que ama Cristo, que quer Cristo na vida. Eu estava falando com uma pessoa um dia desse, ela disse assim para mim, eu peço tanto a Deus para eu sair do cigarro, eu peço tanto a Deus, e aí eu conversei com essa pessoa, e no fim de tudo ela terminou continuando dizendo, eu peço tanto a Deus. Aí no final eu disse, peça a Deus, porque às vezes, irmãos, o que acontece é que a gente diz assim, a gente não confessa de verdade, parece que a gente tem aquele hábito de só falar, e dizer, não, eu peço tanto a Deus, mas às vezes nosso coração de fato não está almejando por aquilo. E o texto diz aqui claramente, toda aquela pessoa que confessa que Jesus é o Filho de Deus, se tem toda pessoa que confessa, há aqueles que não confessam. E não é confessar às vezes com a boca, é confessar com a sua própria vida. E então o texto aqui, ele está claramente aqui nos mostrando que é confessar aqui. Não é só confessar com a boca, é confessar com a vida. Toda aquela pessoa que confessa com a sua vida, que concorda que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nessa pessoa e ele em Deus. Há um trocadilho aqui, em dizendo os dois estão de acordo. Toda pessoa que admite com a sua vida que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nessa pessoa, ou seja, há comunhão entre essa pessoa e Deus. Mas o que acontece? O que eu acabei de falar. Mas existem aqueles que não confessam. Porque espíritos malignos, irmãos, impulsionam ao homem a negar essa verdade. Que os gnósticos, se vocês não lembram, estou revisando, os gnósticos, que eram um grupo de pessoas que vinham com ideias para desviar os crentes, diziam isso. Diziam que Jesus era um espírito, um fantasma, que Jesus parecia homem, mas ele não era. Então eles vinham com essas bobagens para aqueles crentes. E hoje, em nossos dias, eu já falei para vocês que não está muito diferente, não. Pense aí na maioria das religiões. Agora pense aí na maioria dessas religiões, se elas confessam que Jesus é o próprio Deus. O cristianismo, irmãos, ele defende isso. Que Jesus não era simplesmente um profeta, um homem que foi bom, um homem que trouxe boas ideias, um homem que trouxe uma boa atitude, um homem que influenciou muitas pessoas. Não é só isso que o cristianismo prega. O cristianismo prega isso aqui, que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o próprio Deus, mas as outras religiões vão falar que Jesus era um profeta, era alguém muito bom, alguém que gostava de meditar, mas não confessam isso que o cristianismo confessa. Mas vamos lá. Versículo 16. E conhecemos o amor de Deus, conhecemos que o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nesse contexto aqui, irmãos, nós vamos ver o seguinte, preste atenção, acompanhe comigo. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. A palavra aqui, novamente em João, conhecer e crer. Nós conhecemos e cremos. Nesse contexto aqui, conhecer
é crer e crer é conhecer. A nossa fé em Jesus Cristo, irmão, resulta isso aqui. Deus resulta o conhecer. Por que que a gente conhece que Deus nos ama? Vocês lembram da pregação passada que eu falei para vocês que os falsos profetas pregavam o seguinte, que Deus, ele criou a humanidade e a abandonou. E vocês lembram que eu falei para vocês que João rebate isso, dizendo que Deus ama a humanidade e que Deus é o próprio amor. E aqui novamente ele vai dizer como é que a gente conhece que isso é verdade. Aí a Bíblia vai dizer, porque Jesus Cristo veio ao mundo. E eu falei também que a gente não romantizasse esse negócio de, Jesus morreu na cruz por mim. Não romantize isso. Isso não é para você romantizar. Isso é para você temer. Isso é para você dizer, Cristo morreu pelo meu pecado. Eu não sou a vítima ou a coisa bela dessa história, não. Eu sou o vilão dessa história. E ele fez isso por mim. A gente gosta de romantizar. Jesus, coisa linda. Meu bicho. Não romantize isso, meu irmão. E aqui a Bíblia vai dizer claramente, a gente conhece que Deus nos amou pelo fato do que Deus fez, que foi enviar Cristo. É por isso que isso é importante a gente confessar. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Versículo. Aqui também, irmãos, a gente vai ver que o amor é o sinal de comunhão que nós temos com Deus. Mais uma vez aqui dizendo, mais uma vez confirmando aqui. A fé em Cristo resulta na operação do Espírito, e o Espírito leva-nos a nos entregar confiantemente a Ele. Eu falei aqui, no meu evangélico, uma desconfiança. E eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. Às vezes, o evangelho ele não é pregado de uma forma verdadeira ou de uma forma clara, e as pessoas começam a receber Deus. Diz, não, eu recebi Deus na minha vida. Confessa, mas é aquele confessar de eu recebi Jesus. Mas aí o que acontece, irmãos, é que as pessoas, quando vem qualquer tribulação, elas se desviam. Aí a gente vem com aquelas velhas perguntas, né? Será que aquela pessoa é crente? Será que Jesus morreu por aquela pessoa em vão? Será que... Mas sabe o fundo disso? É porque às vezes as pessoas não entenderam o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando alguém entrega, confessa isso aqui, faz essa confissão de que Cristo é o Senhor da vida dela, algo acontece. Conhecemos o amor de Deus tem por nós e cremos nesse amor. Conhecer aqui não é só eu saber. Não, Deus me ama. Não é só eu saber, eu senti aqui. É eu caminhar, eu estar numa caminhada com isso. Aí é que tá. Quando alguém não tem essa caminhada de conhecer nem crer, se desvia. E parece que tudo que aquela pessoa fez foi em vão. É por isso que aqui, essa frase que eu li aqui também, vai retratar isso. Quando alguém entrega sua vida a Cristo, ela ganha o Espírito. E o Espírito Santo, irmãos, vai ajudar e vai dar essa confiança de salvação. Lembra que o versículo anterior, o versículo 14, vai dizer que Jesus é o Salvador. Isso é algo que você, meu querido, você deve ter certeza que quem lhe salvou não foi você. E que quem está sustentando você não é você. Porque se fosse por você, você já tinha se desviado. Ou não é verdade? Ou não é verdade que muitas vezes a gente pensa em se desviar, mas algo em nós nos impede. E às vezes a gente até se desvia,
Mas a tristeza, lembra da tristeza que eu falei na pregação passada? Existe uma tristeza segundo Deus. Não é aquela tristeza de você pegar uma corda e se matar. Não é uma tristeza de você estar tão triste de tal forma que você quer se atirar em um carro e morrer. Não. Mas é a tristeza do pecado. Mas Jesus vai dizer, bem-aventurado aqueles que choram. Muito feliz é aquela pessoa que chora, porque ela será consolada. O que Jesus está querendo dizer com isso? Bem-aventurado aqueles que confessam sua podridão. Aqueles que confessam o seu coração, o seu coração pecaminoso, porque eles vão ficar tristes, mas ao mesmo tempo eles vão ficar felizes, porque Cristo nos dá esse consolo. Aí vamos adiantar aqui. Eu já vou pedir para o irmão Leandro abrir no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 11. Ele vai ler aqui, vai me ajudar aqui nos versículos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. O texto prossegue dizendo assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Para que tenhamos confiança, veja aí o que eu acabei de ler também, que eu acabei de dizer, no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. Veja, nisto está o amor. Nisto o amor está aperfeiçoado. Veja, o texto é claro. O texto não está dizendo aqui que o crente é perfeito, ou que o amor que o crente sente é perfeito. O amor que o cristão vai frutificar, ele está sendo aperfeiçoado. O foco do crente não é buscar a perfeição, ou não é ser perfeito, ele não é perfeito, mas ele está buscando a perfeição. Em que sentido aqui? No sentido dele, eu falei no sermão passado também, no sentido dele ser igual a Jesus, o homem ideal. Quem é o homem ideal na Bíblia? É Jesus Cristo. O foco do crente é ser como ele. Então ele vai dizer: nisto está o amor aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Preste atenção. Irmãos, a alma humana anela por apegação à realidade do qual possa confiar seguramente. Eu acabei de falar para vocês sobre aquele caso de alguém que não está firmado realmente no Evangelho e sai e se desvia. Aqui é diferente, o texto está sendo claro. Nós humanos, nós temos esse desejo que foi dado por Deus para a gente se apegar a algo que seja realmente real e que a gente possa confiar. Então, eu quero dizer uma coisa a você: não confie em você no sentido de dizer que você está salvo só porque você levantou a sua mão no domingo e disse que está salvo. Agora confie naquele Salvador do qual você disse. Se você diz que Jesus Cristo é o seu Salvador e que é Ele unicamente que te salva, confie nele. Não confie nas obras que você vai fazer daqui para frente, porque você corre o risco de você achar que porque você é bom, porque você faz alguma coisa, você é salvo pelo mérito nas suas obras. Não. Já a gente vai prosseguir no texto vendo que isso não é verdade. Mas aqui ele vai dizer: vocês vão confiar no quê? E isso também no grego pode representar a palavra confiança aqui, pode representar ousadia também. Perante ele, quando na sua vinda, pronto. O que está querendo dizer? No dia do juízo. Isso aqui está retratando no dia da vinda de Cristo. Tem até uma frase que diz assim, deixa eu ver se eu acho ela aqui.
Pronto. A angústia da grande confrontação final com o juiz deixará acovardados os corações daqueles que não creram de fato. E aí uma pessoa disse uma vez isso aqui: estarão fortes as tuas mãos no dia em que vier a tratar contigo. Isso aí é um texto de Ezequiel, isso aí também reflete Ezequiel 22:14. E aí, irmãos, será que esse texto está retratando o seguinte? Ele vai dizer que tenhamos confiança no dia do juízo, no grande dia em que encontrarmos com Cristo. Preste atenção. Como é que vai ser a nossa reação? Eu já falei aqui outras vezes que no dia em que Cristo vir, vai ser o dia mais feliz da vida de muita gente. Mas vai ser o dia mais triste também de muitas pessoas. Será que esse é o seu caso? Será que você que está me assistindo, nos assistindo aqui, será que é o seu caso? Vai ser o dia mais triste da sua vida, será? Mas aí ele vai dizer, alguém que tem o Espírito de Deus, alguém que é um verdadeiro cristão, ele não vai temer, mas ele vai ter confiança. Pois assim como ele é, nós também somos nesse mundo. No dia do juízo, irmãos, nós não vamos ter desculpa. Mas o texto não está querendo dizer assim, que a gente vai dizer assim, não, eu vou com ousadia perante Deus, dizendo que eu fiz muita coisa legal para Deus. Não, o texto não está dizendo nesse sentido. Mas você, no dia do juízo, você não vai temer como aquelas pessoas que não conhecem a Deus vai temer. Vocês estão me entendendo? É nesse sentido que o texto vai dizer. O juízo aqui é no grande dia que nos encontramos com Deus. Por quê? No versículo 18, que inclusive eu vou até pedir a Leandro depois para ler o que vem em seguida. Eu vou ler aqui o versículo 18 e vou pedir para ele ler o texto. No amor não há medo. Veja bem, o texto diz o quê? Nós não vamos ter medo, porque é nisso que o amor dele está em nós. Porque no dia do juízo nós não vamos temer. Está aqui o texto dizendo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo está imperfeito. Não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, quem puder acompanhar esse texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, 5:11, pode ler, Leandro. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Olha aí, veja o que o texto está dizendo, mas confirmando isso aqui também. No amor não há medo, irmãos. Acreditava-se também, há alguns comentários que dizem sobre esse texto, em que provavelmente alguém estava com medo, porque é pecador. Realmente, irmãos, existe esse medo, porque nós somos pecadores de fato. Nós somos pecadores. Então, no dia em que encontrarmos com Cristo, a gente não vai ter desculpas para com Deus. Mas aqui o texto está sendo claro que no amor não há medo. Não quer dizer que você vai se apegar a isso para você viver pecando e dizer, não, Deus sempre vai me perdoar. Não é nesse sentido aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Porque hoje em dia nós temos de tudo um pouco. Pessoas que entendem errado os textos e aplicam para suas vidas também errado. Então isso aqui não é nosso caso, não é o caso desse texto. Mas ele vai dizer, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Veja só, ele mais uma vez refletindo assim. A obra, irmãos, do Espírito Santo em nós é essa.
com o Espírito Santo, é por isso que eu estou dizendo, qual é a evidência que o Espírito Santo tem? São essas coisas aqui. A importância de amarmos e a importância de vermos o amor de Deus também. Aqui, vocês estão vendo. A importância do amor é que no dia do juízo, no dia em que encontrarmos com ele, a gente não vai temer. Porque no amor não há temor. E ele vai dizer, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que acordamos e dizemos, eu vou amar Deus hoje. Não. No nosso pecado, na lama, como a Bíblia vai dizer, vai comparar o pecado como lama. Na lama, a gente não pensava em Deus, não. Ou pensava em Deus em algum momento de nossas vidas. E a gente vai ver, irmãos, que João ele vai dizer o seguinte, continuando no versículo 19. Ele vai nos dar essa consciência, nós amamos porque ele nos amou. Mas, ao contrário disso, o diabo ele não vai fazer isso com a gente. O diabo ele não se preocupe que o diabo, ele existe, viu? Você que está nos assistindo e não está muito acostumado com esse dito, o diabo existe. E o diabo não vai fazer com que você olhe para essas coisas. O diabo não vai fazer com você, por exemplo, ele não vai confessar para você que Jesus veio em carne, que Jesus é o Filho de Deus. Ele não vai confessar essas coisas para você, não. Outra coisa que o diabo nunca vai fazer, ele dá um espírito de humildade. Nunca o diabo vai fazer isso. De humildade para com o próximo. Na verdade, o diabo ele não pode, nem pode fazer isso. Porque se você só dá o que você tem. E o diabo não tem amor. O diabo não tem humildade. Portanto, ele não vai ensinar isso a você. Ele não vai dizer essas coisas a você. O tanto João está dizendo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus, por causa do amor de Deus, por causa dele ter dito isso a gente, Deus disse isso a gente, pelo ato, ele diz isso a gente direto, mas o principal ponto é que quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou e ressurgiu, ali foi, não gosto de dizer a prova, mas aquilo ali foi a expressão do amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro. E a gente vai ver, irmãos, que o Espírito Santo é quem nos faz responder a isso. A gente vai ver que o Espírito Santo ele estimula o anseio por Deus. O Espírito é quem acalma as contendas entre os homens, dando-lhe paz e boa vontade. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos incentiva a praticar as ações de bondade e desejar a salvação e ter esse amor humilde. E ter um amor humilde, irmãos, porque a coisa mais feia do mundo é alguém que diz que tem amor, mas não é humilde, é que não tem nada. Muitos dizem, que adianta a gente dar muita coisa? Vocês lembram do texto de 1 Coríntios capítulo 13? Que adianta eu falar muito bem, eu pregar muito bem, eu ser uma pessoa que dá comida aos pobres, eu ser uma pessoa que tem muito dinheiro, que ajuda muita gente, e eu não amar? E principalmente eu não amar e muito menos ser humilde. Mas isso é o contrário. Portanto, irmãos, quando a gente vê alguém amando, mas é aquele amor egoísta, entre aspas, né? Porque eu não sei se esse amor existe, mas tem muita gente que diz que ama, mas é egoísta, ou se ensoberbece, ou
se orgulha da sua própria insignificância ou sua própria esperteza, essa pessoa, eu sinto muito, não conheceu o amor de Deus. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. De 1 João, aí eu queria que você lesse o capítulo 2:11. Isso. Pronto, irmãos. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Pedi que Leandro leia um texto. Pode ler? 1 João 2, versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só. Aquela pessoa que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, o que acontece? O que Leandro leu. O que nós vamos ver que a Bíblia vai falar. Vocês lembram do 3:22? Vocês lembram desse 3:12, perdão. Lembra desse fato aqui que Leandro vai ler, olha? Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Olha só, vocês lembram desse fato? Do começo da Bíblia, o primeiro homicídio na Bíblia foi causado por um irmão com outro irmão. Vocês lembram o que aconteceu? Caim matou o próprio irmão, sentindo ódio do próprio irmão. Já pensou nisso? A Bíblia não esconde essas verdades. E interessante aqui, irmãos, fique comigo, tá? Eu já estou quase acabando. Não saia, não. O que é interessante aqui, irmãos, é que a Bíblia é muito clara. Ela vai dizer nua e crua a verdade. Ela vai dizer o seguinte: se aquela pessoa que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, e que ódio é esse aqui? A gente remete ao ódio de Caim, que matou seu irmão. Ah, Raíla, mas eu tenho um ódio daquela pessoa, mas eu não mato ela, não. Não mata com as mãos como Caim fez, mas mata aqui, ó, na cabeça. Mata aquela pessoa com a sua língua. E a Bíblia vai falar que o ódio, irmãos, o ódio, ele é como se diz, Caim com aquilo ali, ele mostrou para onde o ódio mesmo nos conduz. Você assassinou aquela pessoa se você sentiu ódio dela. Isso é sério, irmãos. Porque você nem chegou a tocar naquela pessoa, mas a assassinou. É o que o texto está dizendo. Aquele que odeia, irmãos, tem as seguintes características. O que Leandro leu disse o quê? Essa pessoa está nas trevas. 1 João 2:11. 1 João também 2:11 vai dizer que essa pessoa está cercada de armadilhas e tropeços, por ter uma personalidade corrompida, que é prejudicial aos outros e não é benéfica. 1 João 2:11 também vai falar isso, que essa pessoa é cega. Aí, Leandro, eu queria que você leu 1 João 2:12. Olha o que diz. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Olha só, aquela pessoa que odeia tem as seguintes características: está nas trevas,
é cega, cercada de armadilhas e tropeços. Seus pecados não estão perdoados. Não é uma pessoa convertida. Outra, não tem comunhão com a luz de Deus. Capítulo 2, Leandro, verso 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Olha aí. A obra de transformação segundo a imagem de Cristo ainda não obteve não teve nele qualquer fruto. O amor não está nele aperfeiçoado. 1 João 4,12, que a gente já leu também. Mas você pode ler, Leandro, 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Olha aí. Lembra que eu falei para vocês que o Espírito Santo, ele tem a obra dele nas nossas vidas? Nós vamos tendo os frutos do Espírito, que é amor, bondade, benignidade. A gente falou isso no domingo em Gálatas, eu não sei se vocês lembram. Mas o Espírito Santo tem esses frutos na gente, e esses frutos também são manifestados na gente. Mas aqui nesse caso, aquela pessoa que odeia, os frutos do Espírito não estão manifestados na vida dessa pessoa. Outra coisa, por conseguinte, tal indivíduo não desfruta da presença habitadora do Espírito Santo. 1 João, Leandro, 4,13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito Santo. Deus não permanece nessa pessoa. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Vive assaltado de temores, e com toda razão, porquanto anseia devido ao juízo vindouro. 1 João 4, 17 e 18. Leia. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E por último, as características de alguém que odeia é que é mentiroso. Ainda por cima, é mentiroso. Claramente o texto fala, é mentiroso por quê? Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como é que pode dizer que ama a Deus quem não vê? Irmãos, realmente eu li num comentário o seguinte, que é mais fácil você acreditar na pessoa que você vê do que na pessoa que você não vê. Realmente é mais fácil. Tipo, eu nunca vi Deus. É mais fácil eu acreditar naquilo que eu vejo, né? Embora que nossa fé não está firmada em a gente ter visto Deus. Não. A gente acredita, e Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A gente crê em Cristo, mesmo assim, mesmo sem ter o visto. Mas aqui o texto está muito claro. Como é que você diz, eu amo a Deus, aí chega aqui, levanta as mãos, mas aquele vizinho, levanta as mãos, mas aquela pessoa do lado, levanta as mãos, mas está sabendo que uma pessoa está com necessidade, mas não está nem aí, não, eu adoro a Deus. Não, que manifestação de amor é isso? Né? De se questionar. Último versículo da noite, verso 21. Leandro, você pode ler para mim, por favor? Isso. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olha aí, muito claro. Irmãos, a gente vai ver, em geral, a gente vai ver que aquela pessoa que nasceu de Deus, naturalmente ama. É fácil? O que eu disse no começo? É um texto difícil de se ler, porque é um texto difícil de se cumprir. Mas a Bíblia vai dizer que quem é que faz isso? É você? Não. Quem faz essa obra
é o Espírito Santo. Ele que vai te ensinar a amar. É Ele que vai te ensinar a amar. E Ele vai dizer: dele temos este mandamento. O que o mandamento vai falar em geral aqui? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também e que vocês também amem uns aos outros. À medida pelo que o Espírito Santo, que nos escreve no coração o crente, transmite, irmãos, à medida em que o Espírito Santo habita na gente, essa mensagem vai sendo transmitida e a gente vai colocando em prática. Eu quero contar um exemplo aqui, para fechar, de um rapaz. Está aqui no comentário, eu vou ler aqui para vocês. Que diz assim: Alain, ex-pastor da famosa igreja Memorial. Quando ainda era jovem, fui testemunha de uma disputa feita à mesa entre o seu pai e a sua mãe, em que o primeiro tentou proferindo palavras amargas contra a segunda. Imediatamente, porém, o pai se arrependeu e disse à esposa que lamentava e se envergonhava de si mesmo. O jovem Alain levantou-se mansamente da mesa e foi para o seu quarto. Ali ajoelhou-se, pediu a Deus que se tornasse como seu pai, em que se manifestava o amor de Cristo. Talvez fosse muito difícil convencer ao jovem Alain acerca do amor de seu pai a Deus, se o seu pai não tivesse demonstrado amor para com a sua esposa. Eu não sei se deu para vocês entender esse último exemplo, mas é isso, irmãos. Aqui tá num caso específico falando sobre o amor entre um marido e uma esposa. E aí eles brigaram, mas aí o homem se arrependeu das palavras que disse à esposa. E aí o garoto que estava vendo tudo aquilo imediatamente viu aquela cena, mas ao mesmo tempo se quebrantou o coração. Porque ele começou a ver, tá vendo aí? Ele está demonstrando amor por alguém. Mesmo diante de uma discussão. E ele começa a ver, tá vendo aí? O meu pai acabou de me dar testemunho. Porque como é que ele diz que ama a Deus e não ama a sua esposa? Não demonstra um ato à sua esposa. E aí ele vai usar esse exemplo. Irmãos, isso é um exemplo de muitas coisas que acontecem. Quantas vezes nós somos convidados a amar e a gente não ama, né? Porque a gente diz assim: é muito difícil amar essa pessoa, é muito difícil amar. É verdade. Como é que você vai amar alguém que você sabe que fala de você, que dia após dia faz de tudo para lhe provocar, que dia após dia, às vezes parece que está ali, muitas vezes, para realmente puxar de você? Como é que você vai amar um ser humano desse? Como é que a gente ama um ser humano que a gente sabe, muitas vezes, que maltrata, que judeia, que trai? Como é que a gente vai amar alguém assim? Mas o que Jesus vai dizer? Você também é assim comigo. Você é assim comigo. Mas eu não deixo de te amar. Amar não é tolerar, tá, irmãos? Amar não quer dizer: eu amo você, aceito tudo que você faz. Não. Amar é uma coisa. Só lembrando aqui uma passagem em Mateus, que é: se a gente amar só quem a gente ama, que galardão a gente tem? E aí os publicanos faziam dessa mesma forma também. E aqui, irmão, sim, eu encerro esse comentário desse livro que é maravilhoso. Próxima aula, irmão, vai estar trazendo o capítulo 5, então estejam atentos, irmãos. Eu sei que é meio difícil estar aí, né, do outro lado, né, que a gente às vezes ainda está se adaptando, né, à internet, mas fique firme, meu querido, é o que eu tenho a dizer. Vamos ficar firmes, vamos aguentar mais um pouco. É assim mesmo.
Os tempos estão difíceis e a gente tem que fazer nossa parte também. Se você tem internet, tem um celular, tem o Facebook da igreja, então acesse, em nome de Jesus. E vamos orar para que Deus, a gente guarde alguma coisa desse estudo no nosso coração, Pai. Eu sei que é complicado esse texto, porque fala sobre amor, fala sobre amar, mas nos ajude, Deus. É o que nós sempre pedimos aqui, nos ajude. Porque Criador dos céus e da terra, nós entendemos que servir o Senhor não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é do nosso jeito, é do seu jeito, Deus. Ajuda os irmãos, Deus, dando fé, dando força para aguentarem mesmo essa pandemia, Senhor, com firme e forte. Que o Espírito Santo venha cravar a Tua palavra no nosso coração para que a gente aprenda. Aprenda a amar de verdade. Não somente com boca, mas com ações. É isso que Tua palavra vai dizer. Ela é preciosa demais. Ela é rica demais. Nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas, Deus. Somos fracos. Vez por outra caímos em nossos pecados, em nossos erros, em nossos tropeços. Mas o Senhor é aquele que cuida, que ama, nos ajuda a ter misericórdia, assim como o Senhor tem misericórdia de nós, nos ajuda a ter misericórdia do outro, para que não venhamos cair no erro de acharmos que somos demais, que o orgulho não vem entrar. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém.